Muito bem, minha gente. Agora nós vamos no Papo Reto falar um pouquinho sobre esse tema, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Mas antes eu quero que eu convido você a acompanhar esse VT super bacana. Dá uma olhadinha. No ano de 1917, em Fátima, Portugal, Nossa Senhora profetizou aos 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, que se a humanidade não desse ouvidos aos seus apelos de conversão, a humanidade sofreria graves consequências. Entretanto, mesmo diante de previsões catastróficas, Nossa Senhora anunciou um sol de esperança. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. As profecias de Fátima são, antes de tudo, palavras de confiança e de certeza da vitória. Não é o anúncio do fim, mas a aurora de uma nova era histórica. As aparições se deram habitualmente na Cova da Iria, numa propriedade do pai de Lúcia, situada a 2,5 km de Fátima. A Mãe de Deus aparecia por volta do meio-dia sobre uma azinheira de pouco mais de 1 metro de altura. Por algum misterioso desígnio de Deus, as 3 crianças foram privilegiadas, mas de diferentes formas. As 3 viam Nossa Senhora, mas Francisco não a ouvia. Jacinta a via e ouvia, mas não lhe falava. Lúcia via e ouvia a Santíssima Virgem, e também falava com ela. Os pastorinhos estavam naquele dia 13 brincando de construir uma casinha de pedras ao redor de uma moita, quando de repente brilhou uma luz muito intensa. Estou olhando. Num primeiro momento, pensaram que tinha sido um relâmpago, mas pouco depois avistaram sobre uma azinheira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessando pelos raios de sol mais ardente. A senhora os perguntou: Lúcia, eu posso ver ela agora. Eu estou vendo direitinho. Vocês desejam se oferecer a Deus e suportar todo o sofrimento que Ele possa mandar para vocês, para ajudar a expiar os pecados pelos quais Ele é ofendido e pedir pela conversão dos pecadores? E os 3 pastorinhos aceitaram, e ela ainda acrescentou. Depois começou a se elevar majestosamente pelos ares na direção do nascente, até que desapareceu. Não estão mais assustados, estão? Não. De onde Vossa Excelência veio? Em sua próxima aparição, mostra seu imaculado coração e pede que seja motivo de devoção. Em julho de 1917, Nossa Senhora mostra uma visão do inferno e pede: quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Na 4ª aparição, Nossa Senhora pede que construam uma capela em honra de Nossa Senhora do Rosário. Em seguida, às vésperas de um milagre, Lúcia pede que ela faça um milagre para que as pessoas acreditem neles. Ela promete fazer em outubro. A senhora sabe que eu a amo. Em 13 de outubro de 1917, há o milagre do sol. Quando Lúcia gritou: olhem para o sol! As nuvens se entreabriram, deixando ver o sol como um imenso disco de prata. Brilhava com intensidade jamais vista, mas não cegava. E para redimir os pecados que eles cometeram contra Deus. Se o povo não parar de ofendê-lo. Como uma gigantesca roda de fogo, girava rapidamente. Parou por certo tempo, mas em seguida começou a girar sobre si mesmo, vertiginosamente. Depois tornaram-se vermelhos e deslizou no céu, como um redemoinho espargindo chamas de fogo. As aparições de Nossa Senhora em Fátima foram reconhecidas pela Igreja em 1930.
Esta era histórica virá como uma grande misericórdia. O triunfo dela é o triunfo de Cristo. É o reino de Maria no reino de Cristo. Minha gente, é lindo demais, não é? É uma história real, mas por isso eu gostaria de, antes de mais nada, explicar algo para nós, católicos, que existem dois tipos de revelação. Tem a revelação, que ela é a revelação dogmática, que é aquela revelação que ela é incontestável na nossa fé, porque o próprio Cristo falou, os apóstolos testemunharam, então foi a revelação do próprio mistério salvador de Cristo. E tem a revelação privada. Então todas as aparições marianas, por exemplo, essa de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, no México, enfim, elas são consideradas revelações privadas, ou seja, são aquelas que aconteceram dentro de um local mais, não num contexto menor para algumas pessoas, mas que elas não fogem daquilo que Nossa Senhora, ao aparecer, naquilo que o nosso Senhor deixou como verdade de fé. Então, depois de muitos estudos, essas revelações privadas marianas, elas são estudadas até a igreja sentenciar, dizendo, olha, essa é uma verdade também que nós abençoamos como aquilo querido por Deus. Então estão aí as revelações marianas, que a nossa igreja já decretou como verdade de fé. Por isso, irmãos, isso já aconteceu há mais de 100 anos, né? Essa mensagem maravilhosa. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é essa aparição em Fátima, em 1917, o que ela quer dizer para nós hoje, no século 21, sendo que ela apareceu no século 20, tá? Daqui a pouquinho o padre vai falar mais, nós vamos falar o motivo dessa aparição e como que nós cristãos devemos nos colocar diante de tudo isso, ok? Minha gente, vamos lá, né? Vamos voltar a falar sobre essa aparição. Muito bem, eu estava dizendo que já há mais de 100 anos é uma aparição muito atual de um recado de Deus. Então ela não deixa de ser uma informação cristológica de Cristo que permitiu sua mãe trazer essa mensagem para todos nós. A aparição de Fátima em 1917, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo a Guerra Mundial e também um mal sobre um comunismo que estava tomando conta da Europa, do mundo, que estava chegando no silêncio. E ali eles estavam vivendo todo esse mal. E também, já, apesar da Primeira Guerra Mundial, a Segunda poderia acontecer. Então, Nossa Senhora aparece falando sobre a humanidade, o que estava acontecendo com a humanidade. Detalhe antes, esta aparição é a única aparição que Deus vai, através da Virgem Maria, falar de um assunto que ele não é único naquele momento, mas que passou de um século para o outro. E nós estamos vivendo problemas muito parecidos. Por exemplo, nós temos hoje um outro tipo de guerra e nós temos hoje um problema geopolítico muito grave acontecendo no mundo, como naquela época. E o que Nossa Senhora disse? Bom, quando ela aparece para os pastorzinhos, ela traz algumas informações em 3 etapas. Primeiro, como nós já vimos, ela mostra, primeiro ela pergunta se as crianças desejam viver piedade para que o coração do filho dela seja refrescado de amor. Elas disseram que sim, que elas iam viver penitência. Aí Maria mostra como sua primeiro milagre, mostra um inferno para as crianças. Mas por quê? Isso é um dogma da igreja, tá? O inferno não é algo que Maria trouxe ali naquele momento. É um dogma que o próprio Cristo anunciou. Por que Nossa Senhora mostra o inferno? Porque a geração já ali no século 20, muitas pessoas não estavam acreditando mais que quando se peca
E quando as pessoas vivem no pecado, elas podem chegar a conhecer o inferno. O inferno existe. Então Maria mostrou a preocupação sobre o inferno, mostrando que muitas almas estavam indo para o inferno. O que ela faz? O remédio para que as almas não caiam mais no inferno é viver a devoção ao Imaculado Coração dela através das orações, tanto do terço, como viver a penitência através do perdão dos pecados, de participar todo o primeiro sábado do mês, oferecer a ela a Eucaristia e em desagravo ao coração do Filho. Enfim, Maria começa a mostrar para a humanidade, através das crianças, as crianças passaram a ser a porta-voz da humanidade. Para falar, cuidado com o inferno, se não se converterem, a humanidade vai entrar muito, muito forte no inferno. Então, esse foi o recado. O que mais que Maria colocou? Na ocasião, ela falou específico sobre a Rússia, que propagava o comunismo. Então ela disse, consagrem a Rússia e consagrem também a vós no meu coração imaculado. Pois é, essa mensagem de orar, do Santo Terço, do Rosário, enfim, tá? Participar das Santas Missas todo sábado, todo o primeiro sábado do mês, dedicar a Nossa Senhora e em desagravo ao coração do Filho, são um dos caminhos para a santificação do povo, ok? Então, hoje, Maria volta, né? Claro, ela não apareceu hoje, ela apareceu lá há mais de 100 anos, mas ressoa para os tempos de hoje, através dessa pandemia, através dessa cultura nova que nós estamos vivendo, os seres humanos não acreditam mais no pecado e não acreditam mais, consequentemente, que existe um inferno. Aí, o liberou geral. Hoje, em relação à família, em relação a você ser jovem, a fazer o que você quer, isso se tornou o quê? Um mal para a humanidade. Então, esse recado de Nossa Senhora de Fátima, ele continua iluminando os tempos de hoje nosso. Ok, irmãos? Então tá aí. Esse é o recado que Maria colocou, né? O perigo de nós entrarmos no inferno para sempre. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Daí aquela jaculatória que ela ensinou, né? Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno e levai as almas todas para o céu. Veja, essa é a preocupação hoje, 2021, que a nossa igreja está também hoje sofrendo. O perigo de muitas almas ainda cair no inferno, gente. Então, o apelo é esse. O apelo é que nós voltássemos de novo ao Imaculado Coração dela. E ao mesmo tempo ao coração do Filho. Para que a humanidade se volte novamente a ter fé, a acreditar no céu e saber que o inferno existe. Tá? Então esse é o recado que foi dado aos 3 pastorzinhos. Né? O terceiro evento que foi revelado agora no ano 2000 foi justamente uma complementação desse recado, que foi dito que eles tiveram uma visão, que Nossa Senhora mostrou para os 3, de um lugar, uma colina, onde estava um papa, bispos, padres, religiosos e religiosas, subindo e rezando, só que era um lugar onde as cidades estavam devastadas. Enquanto o Papa subia com os bispos e os padres, eles iam rezando pelas almas que estavam mortas. Olha a visão mostrada. Quando o Papa chega no cume desse local, diante de uma cruz, o Papa é morto pelos soldados que estavam lá, que vão matar ele com balas e espadas, os bispos, padres, mostrando o quê? Que se nós não voltarmos a entrar no coração da mãe, sobre a oração, sobre buscar uma boa penitência, se converter, Eucaristia, uma vida nova, a humanidade tem a perecer muito, ok? Então esse é o recado de Nossa Senhora para todos nós, tá bom, gente? Já já o padre volta a falar um pouquinho mais.